abençoar aos irmãos ouvintes que nesta tarde estão em conexão. Deus possa te abençoar ricamente, poderosamente, pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra com grande clareza e precisão sobre o perigo do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Assim está escrito aonde nós vamos agora ler alguns versículos do capítulo 6 de 1 Timóteo, aonde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos adverte deste grande mal para a nossa alma. Então aqui está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, vamos começar pelo verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Palavras de Deus para advertirmos deste grande perigo que tem assolado a humanidade. Nós conhecemos a história do mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade era um homem rico e tinha muita qualidade, porque a Bíblia diz que ele era um homem de qualidade, boas qualidades, mas rejeitou a vida eterna por causa da riqueza. Porque Jesus Cristo fez para ele um convite, porque ele, com certeza, ouvindo falar do Senhor Jesus Cristo, ele disse para o Senhor: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então, o Senhor Jesus Cristo disse: vai e vende tudo quanto tem, reparta-se para os pobres e segue-me, e tu terás um tesouro no céu. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar no reino dos céus os que possuem riqueza. A Bíblia nos adverte deste perigo. Agora, em Salmos capítulo 62 também mostra para nós que se as nossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Porque o perigo está em a pessoa, o homem, colocar
o seu coração na riqueza. Porque aonde estiver o seu tesouro, diz o Senhor Jesus, ali estará também o seu coração. Então, essa era que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia, é uma era rica de bens financeiros, mas é uma era pobre espiritualmente. Agora, nós temos que estar atento a estas coisas, para que então possamos estar apercebidos desses espíritos malignos que opera nesta era, porque esta era é uma era maligna. É uma era terrível. De todas as eras, o Senhor Jesus Cristo estava dentro. Mas esta era, Deus, o Senhor Jesus está de fora. A Bíblia diz que Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e estarei com ele e ele comigo. Então, se alguém está à porta e está batendo naquela porta, é porque está de fora. João veio, o profeta João Batista, o profeta de Deus, quando ele veio, quando ele entrou em cena, ele veio à parte de toda a linha de pensamento religioso. Ele não era sacerdote, ainda que tivesse o direito por nascimento de ser. Mas não era. Ele não era fariseu, nem era saduceu. O profeta João Batista não era nada disso. Não há registro de que ele tenha pertencido a algum sistema religioso. Ele não fazia parte de nenhum sistema religioso, o profeta João Batista. Aos essênios, aos fariseus, saduceus. Ele foi um homem que veio do deserto. Por ordem de Deus, quando seu pai faleceu, Deus, o Espírito Santo, o guiou ao deserto. E Deus trabalhou com ele lá no deserto. Você vê pela palavra de Deus que a escola dos profetas de Deus era o deserto. Lá eles estavam constantemente em contato com Deus, na presença de Deus. Ele não foi instruído nem formalmente, nem religiosamente pelos homens. Ele foi, entretanto, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. O profeta João Batista, o único nascido por mulher, pelo desejo sexual, que foi cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe, o profeta João Batista. E aquele mesmo Espírito que o encheu, o ensinou. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso mestre, ele é o nosso grande professor, instrutor, ensinador, e é nosso guia. O Espírito Santo, ele é um guia, mas ele é um guia dos espirituais, porque quem está na carne não pode agradar a Deus, e quem está na carne não pode ser guiado por Deus. Por quê? Porque o homem que está carnalmente vivendo, ele não é sujeito à liderança do Espírito Santo.
seus objetivos, o objetivo do profeta de Deus, eram tão diferentes dos daqueles ao seu redor, que ele não só foi mal entendido, como violentamente repudiado. É o profeta João Batista. Ele foi verdadeiramente repudiado. Ele não foi verdadeiramente entendido por seus próprios discípulos. E muito menos entendido pelos grupos que vieram questioná-lo, sua vinda, suas atitudes, sua pregação, tudo causou mais confusão do que aparente iluminação. Porque para os incrédulos, a palavra de Deus causa para eles confusão por causa das suas incredulidades, por não crer no verdadeiro evangelho. Porque os seus corações estão endurecidos, não têm desejos de aprender de Deus e não crê nos seus enviados. Ele parecia mais contra os homens do que a favor dos homens. Parecia. Em todos os campos, exceto aquele do Espírito. Porque ele não era contra os homens, ele era contra o sistema. O sistema denominacional daqueles dias. E hoje o mensageiro de Deus não é contra as pessoas, aos homens, mas é contra o sistema que os homens têm criado, formado, porque sempre o sistema denominacional é contrário à palavra de Deus, transgride os mandamentos de Deus, todos aqueles que se unem a um sistema formado pelo homem. Porque uma denominação nunca foi ordenada por Deus. Ele foi absolutamente profeta João Batista, um não conformista. Ele não se conformava com os sistemas que os homens formavam para quebrar, transgredir os mandamentos de Deus, exceto pelos próprios escolhidos daquele dia. Os escolhidos, os eleitos de Deus, abraçaram, ouviram, deram crédito à palavra de Deus. Mas ele ou foi repudiado ou posto em dúvida para os sistemas dos homens. Agora então, não é mais do que possível que o mensageiro que será precursor da segunda vinda de Cristo seja exatamente como tal homem. Certamente que devemos dar crédito à história bíblica, quando ela mostra profundamente que todo profeta maior e mensageiro de Deus foi tanto mal entendido quanto finalmente rejeitado por todos, exceto por uma escassa minoria em quem estava o mesmo Espírito de Deus. Estes que tinha de fato a semente predestinada em seu coração, receberam a verdadeira revelação do Espírito Santo para era o dia em que eles viveram. Porque a sua posição hoje em relação à palavra de Deus seria a mesma se você vivesse nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias dos apóstolos. A mesma posição, porque
a sua posição hoje em relação à palavra de Deus mostra o que de fato você seria se você vivesse há mais de 2000 anos atrás. Porque é o mesmo Espírito que operava há mais de 2000 anos. Este mesmo Espírito opera hoje, tanto nos sistemas denominacionais, como também no sistema de Deus. Porque o profeta de Deus nos ensina que o diabo, ele tem controlado as pessoas, porque há dois poderes que controlam a humanidade: o poder de Deus e o poder de Satanás. Os filhos de Deus, que têm sido gerados pela palavra, são controlados pelo Espírito Santo. Os filhos de Satanás são controlados pelo diabo, através da falsa religião. Porque este mundo é governado por Satanás. Satanás é o cabeça, é o governo de cada nação debaixo deste céu. Mas Deus está governando seus filhos pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo é o Rei dos Santos, porque reina nos corações dos seus filhos. Um estudo efetivo das condições espirituais do último dia em que, ou da igreja de Laodiceia, nos dará muita compreensão quanto ao tipo de pessoa que este mensageiro será. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 e 22, ao mensageiro da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Estes laodiceanos, eles têm obras. A Bíblia diz que Deus conhece. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Esta era se diz rica, abastecida, e de nada tem falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que te me compre ouros provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e para que não apareça a vergonha da tua nudez. Que unja os teus olhos com o colírio para que vejam. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que o colírio de Deus possa ungir os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que Deus tem prometido para nós, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento, o colírio da revelação, a unção do Espírito Santo, para nos ensinar todas as coisas. Porque é a unção de Deus que nos ensina todas as coisas. Mas também devemos permanecer naquilo que somos ensinados. Porque maior castigo será para aqueles que conhecem, para aqueles que forem iluminados e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque se você foi esclarecido pela palavra de Deus,
e rejeita a palavra de Deus por causa da sua popularidade, com medo de perder a sua popularidade ou perder a sua posição ou seu prestígio com o homem, você está pecando voluntariamente por descrer. Porque, na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui no seu ministério, a Bíblia diz que muitos creram no Senhor Jesus Cristo, mas não confessavam, com medo de serem expulsos das suas sinagogas, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora está aqui a promessa para o vencedor, para aquele que vence. Para aquele que vence todas as coisas que são contrárias à palavra de Deus, para aqueles que vencem a soberba, o egoísmo, o orgulho, que vence ao espírito do anticristo, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, conforme o que está exposto aqui, a última igreja da última era. É a mais deplorável de todas as eras. E sua vergonha e confusão culmina em completa apostasia. Porque Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Este não é nenhum outro senão Cristo posto para fora de sua própria igreja. E ele está agora ao lado de fora, tentando obter permissão para entrar. Esta não é uma interpretação aprazível, mas a verdade desolada, porque o versículo 22 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ao que o Espírito está dizendo, este versículo 20 tem sido usado por tanto tempo para pecadores, por obreiros pessoais bem intencionados, mas de crença errada, que falhamos em ver que o Espírito de Deus está predizendo a exata condição da igreja da era de Laodiceia. Ela finalmente se torna sem Cristo. Agora não fique confuso. Não podemos aqui fazer confusão. A razão por que falhamos em ver esta verdade é por causa de outra falha em nossa leitura da palavra de Deus, da maneira que está escrita. Leia novamente com atenção Apocalipse 3, capítulo 3, capítulo 2 e 3. Note que em cada era individual, o Espírito está falando àqueles que são verdadeiramente cristãos. Deus, ele trata individualmente. E aqueles que são fingidos ou incrédulos, por outro lado, ele censura severamente seu grosseiro pecado. E por outro lado, elogia sua piedade, fé, sofrimento, compreensão, etc. Como é isto? A resposta é simples. Nem todo Israel é Israel. Como Israel significa príncipe com Deus. Houve multidões que levaram o nome como nos dias de Elias. Mas isto não nos torna um verdadeiro Israel. Nem sempre
Nem todos aqueles que eram ali de Israel são israelitas verdadeiros. Talvez tenha havido até 5 milhões naqueles dias que eram israelitas segundo a carne. Mas houve só 7.000 verdadeiros israelitas que não tinham dobrado o joelho a Baal. Hoje temos uma situação idêntica. Um pescador sai para lançar a rede. Todos os tipos caem. Há esguinhas, serpentes, tartarugas, caranguejos, lagostas, camarões, aranhas d'água, rãs, etc. que caem na rede. Mas também há peixe. Um pastor tem um rebanho, tanto de ovelhas quanto de cabras. Um fazendeiro tem um campo, ele contém trigo e joio. Deste modo, nós vemos que todos os que levam o nome de cristão, de caminhar cheio do Espírito, ainda que com direito de fazê-lo pelo motivo de crer no nascimento virginal, no sangue derramado, no batismo do Espírito Santo e etc., não são verdadeiramente cristãos nascidos da palavra e cheios do Espírito Santo. Nem todos os que levam o nome de cristão, de fato, são cristãos nascidos de novo, cheios do Espírito Santo. Hoje nós temos segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª e 30ª geração de cristão, mas Deus não tem netos, só filhos. Assim a igreja hoje é verdadeiramente cristã na carne, como foi Israel de antigamente. Mas a igreja que é o verdadeiro corpo de Cristo é só uma parte deste vasto veículo exterior. E é espiritual, como foram os 7.000 nos dias de Elias. Mas como Israel, segundo a carne, alegava falar por Deus e adorava a Deus e regulava a vida religiosa do seu dia do mesmo modo, agora a presente igreja nominal, natural, alega falar por Deus, adora a Deus e regula a adoração como a conhecemos hoje. Esta igreja é rica hoje. Esta igreja hoje é rica, ela tem vastas propriedades em bens materiais, imóveis e ações e apólices. Seus pastores têm fundos de aposentadorias de multiplicados milhões. Ela é rica em bens mundanos, mas muito pobre no espiritual. Ela está espiritualmente tão longe de Deus que Deus a chama de desgraçada e nua, miserável. E ela nem mesmo o sabe, porque está cega espiritualmente. Muitos assim chamados cristãos desta era são cegos, pobres, miseráveis, estão nus e não sabem. Deus diz: tu não podes falar por mim, tu és morna. Tu te recusa a tomar uma posição justa, ainda que alegues crer nas verdades maiores da palavra. Deste modo, tu já não é a minha porta-voz. Vomitar-te-ei da minha boca. Assim diz o Senhor. Isso não é só assim, mas o movimento religioso organizado que temos hoje é tão extensivo que Cristo é forçado a sair da igreja, porque a luz e as trevas não podem se misturar. Os protestantes vão retornar com os católicos romanos no movimento ecumênico.
o patriarca e o papa já entraram em companheirismo. Então, é uma condição terrível esta era de Laodiceia que estamos vivendo. Para finalizar, o profeta de Deus nos mostra aqui na mensagem, escutando a sua voz. O parágrafo é o 26. Ele diz: note o profeta Isaías, quando era um homem bem jovem, diz, tinha o seu favor. Tudo, tinha tudo a seu favor. O grande rei, o rei Uzias, tão popular naqueles dias. O rei Uzias amava Isaías porque sabia que era um profeta. Isaías estava muito à vontade na casa do rei, porque tudo que ele desejava o rei lhe dava. Porém chegou o tempo quando o rei morreu. Isaías capítulo 6. A prosperidade sempre lança o homem a perder. Essa é uma coisa muito dura para se dizer. Porém, a prosperidade separa o homem de Deus. Deus disse algo semelhante a isto na Bíblia. Quando estavas pobres e não tinha nada, eu vim resgatar-te, e tu me ouviste e me serviste. Porém, quando te abençoei em abundância, então tornaste tua atenção para outra parte. É isto que tem acontecido nesses dias. Tem feito isto neste país. Tem voltado sua cabeça a isso, tem feito a igreja. Tem sua igreja tão enorme ali na esquina, que ele custou milhões e milhões e tem tudo tão suave e bem acomodado, com razão não tem tempo para escutar a voz de Deus. Porém, espere até o dia quando tudo isto lhe for tirado, então desejarão ouvir a voz de Deus. Neste dia desejarão ouvir a voz de Deus. Por agora tudo marcha bem, porém a hora vem quando não será assim. Esta é uma advertência do Espírito Santo de Deus para nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos guarde. Que Deus faça resplandecer sobre todos nós a luz do seu santo rosto. Oremos a Deus. Pai eterno, Deus todo-poderoso, no nome de Jesus Cristo, graça te dou, ó Pai, por este momento. Que esta palavra que foi, Pai, ministrada nesta tarde, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, vivificá-la em cada coração. Opera, Senhor, o teu querer, a tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Que você seja abençoado para a glória e o poder do nome de Jesus Cristo. Amém.